Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para você que está desanimado e que você pode chegar até aonde você acha que tem que chegar. Porque às vezes a gente escuta pessoas falando, comentando que você nunca vai chegar a lugar nenhum, que você é burra, que você é isso, que você é aquilo. Mas eu venho te dizer que nós podemos fazer a diferença. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas hoje eu vim falar para você que os problemas existem sim, às vezes é complicado, às vezes são difíceis de resolverem, mas foram feitos para resolver. E cada problema se torna um degrau para você subir no nível maior, para ter experiência de vida, ter o que contar. Às vezes a gente fala assim, poxa, porque tudo tem que acontecer comigo, porque tudo acontece comigo, só as coisas ruins acontecem comigo. A gente acaba sendo egoísta, olhando para a gente mesmo e só vê a gente como o pior dos piores, a pior das piores, mas não é assim. Existem pessoas que estão em condições lastimáveis, enquanto a gente passando por nossos problemas, achando que não vai ser resolvido. Mas eu falo para você que vai. Quantas das vezes, muitas vezes, né, não hoje, mas alguns anos atrás, eu tinha vontade de voltar a estudar. Mas eu tinha uma dificuldade, pensa gente, uma dificuldade em matemática. Nossa, a matemática para mim parecia que estava falando grego, porque por mais que os professores explicavam de todas as formas, não entrava na minha cabeça, não entrava. Então eu coloquei aquilo, eu não sei matemática, isso é uma matéria, uma disciplina que não tenho, eu tenho dificuldade. E as pessoas falando, você não vai conseguir, e matemática é difícil mesmo, você nunca vai terminar seus estudos por causa da matemática. Então as pessoas pegavam o meu ponto fraco para tentar me diminuir. E eu comecei a acreditar nisso. Eu falei, poxa, eu nunca vou conseguir concluir meus estudos por causa da matemática, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou conseguir formar, ter uma formação, né? Que é legal a gente ter uma formação, a gente se sente, né, com mais autoridade, se sente com a autoestima elevada. E eu ficava olhando as pessoas fazendo cursos, estudando e vendo que não tinha tanta dificuldade assim. Mas até que um dia eu olhei para dentro de mim e falei, não, peraí. Quando as pessoas chegam a falar pra gente que a gente nunca vai conseguir, que você é burra, que você não sabe conversar sobre nada, que você é isso, que você é aquilo, é porque não quer que você cresça. E eu comecei a pensar nisso. Assim, eu acho que a pessoa não quer que eu cresça, porque em vez de impulsionar para a gente ir para frente, quanto mais falava, eram palavras, em vez de me elevar, eram palavras para me jogar para baixo. Então, eu parei para pensar, falei, peraí, eu vim ao mundo, eu sou como todo mundo, e cada um tem uma dificuldade. Eu vou voltar a estudar e vou fazer da matemática um desafio para mim. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você tem uma habilidade, às vezes você tem um projeto, tem um objetivo, tem uma meta e não faz com medo que vai dar errado ou porque você talvez não saiba como começar ou as pessoas, você já falou que não deveria ter falado, aí as pessoas começam a falar que você não tem jeito para coisa, que você não vai fazer, que vai dar errado, que você vai gastar dinheiro à toa e que não sei mais o que, aí começa a te jogar para trás. E aquele ânimo, aquela motivação que você tava, você acaba
desanimando. Você começa a ter o complexo de inferioridade, se comparando a todo mundo que sabe de coisa e você no seu interior achando que você não sabe nada. Aí, o que eu fiz? Eu voltei a estudar. Gente, quando eu fiz a matrícula, primeiro dia de aula, descendo para ir para a escola, né? E fui pedindo a Deus. Eu falei, olha, Deus, eu não entendo matemática, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas abre minha mente, tira todas as palavras negativas que falaram de mim, até os próprios professores mesmo me jogavam para baixo por causa das minhas notas. E eu no caminho da escola, eu falei para Deus, Deus, me dá sabedoria, abre minha mente para matemática, porque eu preciso estudar. E a matemática para mim vai ser o desafio. Por quê? Eu já tinha 36 anos quando eu voltei a estudar. Então, tinha 16 anos que eu tinha parado de estudar. Aí eu pensei, falei assim, Deus, me ajuda. E fui, gente. Quando eu entrei na sala de aula, o primeiro tempo era o quê? Matemática. Gente, quando o professor se apresentou, que ele disse que era professor de matemática e eram 2 tempos de matemática, eu falei, meu Deus, e agora? 16 anos sem estudar, já não lembrava, já não sabia, já que eu não lembrava mesmo de nada. Falei, meu pai, me ajuda. Agora, meu Deus, é contigo, eu tô aqui, né? Vou dar tudo de mim. E eu fui com aquela confiança, sentei ali, né, na primeira fileira, para nada tirar minha atenção. E o professor muito bom, começou a se apresentar e pedir para os alunos se apresentar. E quando chegou minha vez, eu fui e falei, né? Falei, ó, tem 16 anos que eu parei de estudar, tô voltando agora, tarananá. Aí ele, não, tranquilo, não, matemática nesse bicho de 7 cabeças não, você vai ver. Quer dizer, quando ele falou aquilo, eu falei assim, poxa, os professores falavam que eu nunca ia ter capacidade de entender matemática. E depois de 16 anos, ouvi de um professor que matemática não era um bicho de 7 cabeças. Era só prestar atenção, porque matemática, né, são exatas e que ia dar tudo certo. E ali eu coloquei, né, o pensamento positivo naquilo, nessa frase, e que o professor disse que ia me ajudar, mas acima de tudo eu tinha colocado esse meu problema na mão de Deus. Então Deus viu, bom, ela vai se esforçar, ela tem que fazer a parte dela que eu vou fazer a minha. Meus queridos, o professor começou a dar matéria, começou lá a escrever lá no quadro. Eu comecei ali a prestar atenção, fiquei focada no que ele estava, né, explicando na primeira matéria. Sabe quando assim sua mente, pá, abre? Aí ele começou a falar, explicar, até achar, né, o resultado daquela equação ali que ele estava dando. Eu já tinha achado o resultado. Olha, no caderno, botei lá e esperei para ver se ia dar o resultado. Quando o professor terminou de explicar, já estava o resultado no caderno. Aí ele perguntou se alguém tinha dificuldade e me perguntou também, porque eu tinha falado para ele que essa era a minha dificuldade, era a matéria matemática. Aí, você entendeu? Aí eu falei, eu já terminei. Ele, como assim? Aí ele foi olhar no meu caderno e eu já tinha feito o resultado. Ele, mas você disse que não entendia de matemática?
Aí eu falei para ele assim, realmente, eu não entendia. Mas quando você colocou aquilo ali no quadro, eu entendi, assim, facilmente. Aí ele ficou muito alegre. E hoje eu conheço ele hoje, né? Todos os meus professores, eu sou grato a todos eles que me ajudaram. Mas aí eu vi que matemática não era um bicho de sete cabeças. Gente, matemática, química, física, tudo que entrava cálculo para mim não tinha dificuldade. E todos os bimestres eu fui, né? Na época era 100, né? Hoje eu não lembro, né? Porque mudou tudo. Foi 100 desde o primeiro bimestre em todas as matérias até o quarto bimestre. Praticamente no terceiro bimestre eu já tinha passado de ano, né? Porque eu me dediquei. As pessoas falavam assim, a pessoa falava assim, não é possível que você tirou isso 100 na prova, não é possível que... Aí, nesse meio tempo, eu sempre quis ser da área da saúde. Aí eu fui e falei assim, não, eu vou fazer o curso. Aí entrei no curso de enfermagem e pareando com o ensino. Então eram dois estudos diferentes. E eu comecei, meus queridos, minhas queridas, a fazer o curso e a estudar em 3 escolas, depois que eu saí de 2. E eu vi que não há dificuldade quando a gente quer realizar os nossos sonhos. E o meu sonho era fazer parte da área da saúde. Meu sonho era terminar meus estudos. E eu terminei meus estudos com as notas todas boas. Quando eu terminei, fechou tudo, foi tão bonito, os professores me elogiando, a diretora, a diretoria, e terminando meu curso também com as notas todas, né, ótimas, nem boa. Não estou falando isso para me gabar, eu estou falando isso para você que desanima no primeiro obstáculo. E eu fui ali me dedicando. Eu tinha dúvida, eu perguntava mesmo. Ficava perto de pessoas que queria crescer e eu também quero. E quando eu me formei, eu falei, caramba, minha primeira formação. E foi batalha fazer esse curso, sem recurso. Então eu falo para você hoje que não desanima não, segue, não importa a sua idade. Gente, eu já tinha filhos quando eu voltei a estudar, quando eu fiz meu primeiro curso, minha primeira formação. Eles eram pequenos e não tinha recurso. Aí você vai falar assim, Márcia, mas como que você fez? Eu me virei para pagar, porque quem estava me desanimava. Você vai ser uma péssima profissional, você vai ser isso, você não presta para isso, para aquilo. Eu estava num relacionamento abusivo. Então eu falo para você, mulheres, não desanima não, não fique refém de pessoas que não te valoriza, só te joga para baixo. Eu consegui minha primeira formação. Depois fui para o mercado de trabalho, né? E isso foi muito gratificante. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele me guiou até aqui. Então, você que sofre um relacionamento abusivo, né, não só dentro de um casamento,
Porque o relacionamento abusivo dentro do casamento, o marido, ele não vai deixar você crescer. Ele vai paralisar tudo que você tem vontade de fazer, todos os seus sonhos, ele vai falar que você não serve para isso, não serve para aquilo, fora as agressões físicas que tem relação que tem, e fora as agressões que não é só físicas, são morais, de constrangimento, patrimoniais e vários outros fatores que dentro da Lei Maria da Penha, não é só agressão física. Pensou uma pessoa o tempo todo falando para você que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não vai sair, que você é isso, que você é aquilo, e você dá aquele estalo, levanta aquela garra, você olha para os seus filhos e fala assim, não, eu tenho que ser alguém. Mas primeiro para mim, eu provar para mim que eu posso. E eu consegui sair desse relacionamento com custo, mas saí. Criei meus filhos, todos casados, todos formados, e com seus filhos, com suas famílias, e eu com várias formações. Várias formações. Então eu quero passar isso para você porque eu quero te ajudar. Eu quero falar para você que não importa o tempo, não importa o recurso, as condições, não importa o ambiente que você mora. O que importa é você olhar para dentro de você e ter essa autoconfiança que você pode. Eu digo para você, você pode. Não se limite por causa de pessoas ou por causa da situação que você está vivendo. Porque talvez você esteja vivendo algo que está te prendendo. Mas essa prisão é você que tem que sair dela. Por quê? Essa prisão é dentro de você. E quando você muda o seu pensamento, a sua mentalidade, a sua mudança vem de dentro para fora. Ah, Márcia, mas eu sou feia, sou gorda, sou baixa, sou alta, meu cabelo tá assim, minha pele tá assado, não tenho roupa. Não! Olhe primeiro para você, você como pessoa. Porque as outras coisas vêm de acordo conforme você vai caminhando. E eu sei que você vai atrás de recursos e vai conseguir chegar aonde você quer. As barreiras que vão aparecer, não vai ser fácil. Não estou falando aqui, foi tudo fácil, foi tudo lindo, maravilhoso quando eu tomei essa decisão. Não, porque a decisão minha foi junto com a fé. Então, entre a fé e a decisão, houve um processo. E eu tive que entrar nesse processo, ou seja, a ação. Eu vou e não vou parar mais. Eu não vou olhar para trás. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E nada vai, ninguém mais, situação não vai me fazer parar. E eu quero dizer isso para você hoje. Não deixe nada te parar. Quem faz você parar de sonhar, você parar de conquistar, você parar de pensar que é um vencedor, é você mesmo. Você é o seu próprio inimigo. Então se ame primeiro, se valorize primeiro, porque quando você se olha e vê que pode, e você vai atrás do conhecimento, que talvez você queira fazer algo, mas não tem tanto entendimento. Então busque conhecimento, leia livro, veja vídeos, né? Ouça palavras, ouça pessoas que vai te levantar, que tenha visão, que já viu, que já passou pelo que você está passando
e eu estou aqui para falar que eu já passei por várias coisas que eu poderia falar. Vou sentar na minha zona de conforto, entre aspas, e vou viver assim, nasci para isso, nasci para sofrer, e eu mesmo ficar me vitimizando. Então, deixe o vitimismo de lado. Eu sei que às vezes entra depressão, a gente quer ficar deprimido, a gente cria a crise de ansiedade, vem a crise de pânico, vem o burnout, vem o toque, vem o TOD, vem vários transtornos. Procura terapia, procura alguém para te ajudar a dar os primeiros passos, para te mostrar o caminho mais rápido. Tenha vergonha de procurar ajuda não, mas ajuda de pessoas que já passaram pelo processo, porque essas pessoas que já passaram, ela vai te ajudar a passar, vai te ajudar, vai te indicar o caminho, vai falar, ó, vai doer, mas vai sarar, vai machucar, mas vai cicatrizar, siga em frente. Nunca peça a opinião de alguém menor que você, porque a pessoa ela não tem coragem de crescer, não tem coragem de ir, não tem coragem de enfrentar e vai deixar você da mesma forma. Falar, se fosse você não entrava nessa não. Tá cuidado de mais pressão não, ser bobo, vai gastar seus neurônios, vai não. Então eu vim aqui te falar, vai, vai. Assista esse vídeo com atenção. Eu estou relatando a minha vida, eu não estou inventando historinha, não. Algo que aconteceu comigo, mas eu nunca desisti. Quantas pessoas têm desistido por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa da síndrome de pânico? Se cuide, cuide da sua área mental, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde espiritual. Os três têm que andar junto, o físico, o emocional e o espiritual. Como o nosso corpo tem que ter um alinhamento entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, quando a gente alinha, a gente consegue enxergar o melhor dessa vida. Então eu venho te dizer que você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vencedora e vencedor. Eu te garanto, é garantia da Márcia aqui falando. Se vocês quiserem saber as formações, minhas formações, deixa aí nos comentários. Deixa no comentário aí o que te impede de você seguir em frente. Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Eu vou te responder, eu vou te ajudar. Eu vou fazer outros vídeos também com a minha história, para vocês verem que a gente chega aonde a gente quer, primeiro com a ajuda de Deus e tomando as decisões certas. Então, se você gostou desse vídeo, se falou fortemente dentro de você, no seu coração, porque é de coração que eu estou me abrindo aqui para você, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal, porque quando tiver outros vídeos, acione o sininho da notificação. Não assista só o vídeo não, se inscreva também. Vem fazer parte dessa comunidade. Vamos unir nossas forças. E você vai ver que você pode tudo. Você pode tudo. Quando você anda com pessoas que vai entender o seu propósito, que primeiro você já veio e já nasceu com propósito. Deus não te trouxe na terra à toa e nem para ficar sofrendo, não. Então, viva o seu propósito. Olhe para dentro de você hoje e se pergunte, qual é o meu propósito? O que
eu quero fazer? O que eu pretendo ser? Eu quero ser empreendedor. Não, eu não quero ser mais CLT, não. Eu sou CLT e eu quero ter uma promoção. Como que eu chego ali? O que que eu preciso? O que... Tá entendendo? Então, gente, fica a dica. Assista de coração. Se for necessário, assista de novo. Se você tem pessoas que você já falou que a pessoa consegue e ela não consigo, não consigo, não consigo, compartilhe esse vídeo, que quando a gente planta na vida de alguém, a gente semeia bons frutos. A gente semeia coisa boa. Então eu sou grata a Deus, grata a todos aqueles que, quando eu saí da minha zona de conforto, falou, vai que você consegue. E nós queremos te aplaudir. E é desse jeito, eu tô aqui para você botar no comentário falando, Márcia, comecei. Eu vou ser a primeira, ó, a te aplaudir, porque você pode, você é capaz. Vem comigo, seja livre.